Meu nome é Zé Ferreira. Era melhor, Zé, podes levantar para se ouvir um bocadinho melhor? Sim, acho que estava a falar assim. Sim. Ok. Meu nome é Zé Ferreira. Eu sou dirigente associativo de uma associação de desenvolvimento de uma aldeia, a Associação Desportiva e Cultural de Felgueira, e sou também presidente do Conselho Diretivo dos Baldios da Felgueira. Isto já é em Costa Poente da Serra da Freita, já pertence à Freguesia de Arões, Conselho de Valdecarra. Pronto, eu diria às intervenções que tiveram desde o início, que foi muito valioso. Eu não sou muito conhecedor desta questão da floresta, trabalho mesmo com a questão de amor à natureza e de amor ao mundo rural e desenvolvimento do mundo rural. E, portanto, estou sempre a aprender a cada dia que passa. Conheci a Teresa e o Bernardo há uns anos atrás, ainda não era o movimento gay, era um outro movimento que eles faziam parte, e dentro do dia possível eles já me ajudaram bastante e já me foram ajudando a alguma coisa. Pronto, eu queria fazer aqui duas perguntas, vou fazê-las à mesa, depois respondo o que entender. Algumas foi no decorrer da intervenção do Dr. Nuno, outras na intervenção do Bono. Pronto, eu queria perguntar, talvez no entender do Dr. Nuno, o que é que considera o mínimo de área para poder ser apelidado e definido como ser uma floresta, em termos de área de plantações, eventualmente terá que haver plantações, porque como disse que não há florestas autóctones cá em Portugal, para poder vir a haver no futuro temos que as criar. Depois, queria também perguntar, na vossa opinião, qual é o equilíbrio e a importância entre as plantações nessas florestas e o pastoreio dos animais domésticos, não os selvagens, dos domésticos, que sempre existe também o pastoreio como atividade económica e sobrevivência da nossa população. Depois queria também perguntar de que forma é que podíamos, no dia 2, os dias 2, explorar ou tirar riqueza das florestas que eventualmente vamos plantar e pensando também na questão de, no futuro, tirar alguma riqueza ou algum dinheiro daí. Seria através das madeiras, da energia, e se isso é bom ou não, se vale a pena, se as florestas nós as vamos criar, se as vamos plantar, também a pensar no retorno económico, ao fim e ao cabo, faz parte também da nossa sociedade. Depois, por fim, estão as duas interligadas. De que forma é que se pode recuperar os solos que estamos a perder, pelas plantações do eucalipto, se é que é possível, o Bondi falou sobre isso, o terreno árido, de que forma é que podemos recuperar e se ainda é possível e quanto tempo é que isso demora a ser possível. E depois, se as plantações podem ser também de outras espécies, nomeadamente a acácia, sendo invasora, mas se é bom ou não, perguntava o Dr. Nuno, se poderíamos ou não plantar a acácia ou outras invasoras, quer na rentabilidade, quer no equilíbrio das espécies autóctones. Pronto, e era isto então. Obrigado. Doutor Nuno, pode responder alguma Vou pergunta? responder rapidamente. A questão, começando pela área. Não há áreas mínimas, nem áreas máximas, nem nada. O que nós sabemos é que quanto maior for a área, maior é a biodiversidade. E inclusive sabe-se que quando uma área florestal desce abaixo é um pleonasmo, se desce acima, diminui abaixo dos 50 hectares, a biodiversidade reduz-se em 50%. Portanto, quanto mais melhor. Agora, é como as reservas naturais e as áreas protegidas. Nós temos em Portugal reservas naturais com poucos hectares, algumas com muitos hectares. Em Inglaterra há reservas naturais com 3 hectares que cumprem a sua função. Portanto, quanto mais melhor, mas tudo o que vier à rede é peixe, como se costuma dizer. O pastoreio é uma atividade tradicional e que tem que conviver com a floresta. Tem que conviver com a floresta, até porque é uma das maneiras que estão totalmente erosionadas por causa do pastoreio. Portanto, tem que haver muito regras e saber-se qual é a densidade, ou a quantidade, ou a capacidade de carga, melhor dizendo, de uma determinada área florestal ou de matagal para suportar pastoreio. A questão da regeneração dos solos. Classicamente, diz-se que um solo demora 100 anos a fazer-se. Classicamente. E o solo faz-se à conta da deposição de matéria orgânica, portanto, à conta das folhas que caem no outono, e não só no outono, que se forem espécies de folha permanente, as folhas caem todo o ano, não é? Faz-se à conta disso, à conta das bactérias e dos fungos que as vão degradando, e da água, obviamente, não é? Se não houver este caldo,
se não houver este caldo, não se regenera solo, mas lá está, é preciso antes de mais haver um coberto vegetal, sem ele é muito difícil regenerar solo. E o solo para a floresta não tem que ser o mesmo solo rico que é para uma horta, ou que é para um pomar, ou que é para um campo de cereal, pode ser um solo mais pobre, não é? Mas, de qualquer modo, é sempre uma tarefa muito longa. Quanto às acácias infestantes, bom, as acácias não pode plantar até porque desde logo é proibido, não é? Vai-se logo por ter essa barreira. E as acácias são, neste momento, um problema muito sério em todo o norte e centro, particularmente na região de centro, por exemplo, aqui relativamente perto da Serra da Lousã, é um problema que está muito bem estudado e é um problema muito grave, porque elas retiram recursos às outras espécies. E a sua utilidade, vamos lá ver as acácias, porque é que as acácias vêm para Portugal? Bem com boa intenção, bem com má intenção, não é? As pessoas utilizam com má intenção. Quando se fez a fixação das areias do litoral, portanto, aqui no litoral arenoso, entre a Figueira da Foz e os Moris, e também para o sul, os florestais à altura perceberam que a acácia podia ser uma boa maneira de segurar as dunas, porque resistia aos solos arenosos, secos, salgados, etc. E é assim, basicamente, que através da acácias, também como ornamentais, mas a sua expansão deve ser isso. Demorou anos a perceber que eram infestantes, que ocupavam tudo e que competiam com as espécies autóctones, e não só com os autóctones, e, portanto, são consideradas espécies infestantes e a sua plantação está proibida. Isto não quer dizer que não se possam usar, como já aqui foi dito, algumas exóticas. Não quer dizer que não se possam usar na florestação algumas exóticas. O chamado cedro do Bussaco, o propriamente chamado cedro do Bussaco, que não é do Bussaco, não é? É de Goa, é asiático, é uma exótica que foi trazida para cá pelos frades muito cedo, foi trazida para o Bussaco, daí ficar com o nome de cedro do Bussaco, e depois houve um senhor que ia classificar a espécie, o senhor Lineu, disseram-lhe que era de Portugal, do Bussaco, e ele chamou-lhe por preço lusitânica, enganou-se, mas assim ficou. Não quer, são bons bosques de proteção, com funções ecológicas, etc., boas cortinas de proteção e podem-se usar essas como outras espécies. Aliás, quando eu há bocado falei dos viveiros florestais que se perderam, perdeu-se também a experimentação que lá se fazia, nomeadamente aqui na Serra, a experimentação que se fazia, porque todos esses viveiros, ou a maioria desses viveiros, para além de terem a reprodução de plantas para novas plantações, tinham áreas de experimentação, em que as plantações eram monitorizadas, estudadas e que se via o que é que dava de uma região, porque isto, há regiões geográficas, o que está aqui pode não estar aqui. Portanto, isso perdeu-se, não é? Assim como se perdeu outra coisa, que vem na sequência do que disse, e que isto me calo, que é uma coisa que se chama extensão agrícola e florestal. O que é a extensão? A extensão são os técnicos que vêm às aldeias, saírem dos gabinetes, saírem do Ministério, saírem das direções regionais e irem às aldeias ensinar às populações. Isso, ensinar não, falar com as populações e levar novas práticas e levar meios, etc. Isto faz em toda a Europa, não só em Portugal. Em Portugal são os pobres coitados das aldeias que têm que ir ao Ministério. Não é? Aliás, sempre se disse que a maior densidade de engenheiros agrícolas e florestais por metro quadrado em Portugal era no Terreiro do Paço, não é na Serra, é em Lisboa. Em toda a Europa, cá em Portugal, o baldio, quer um apoio do Fundo de Fomento Florestal ou do Fundo Comunitário para fazer uma ação de florestação, tem que andar a pedir, tem que andar a mendigar, não é? Tem que ir ele pedir, quando a lógica é ao contrário, é o Estado que deve oferecer. Portanto, é tal extensão florestal e agrícola que devia ser feita. Portanto, era alguém do aparelho de Estado que chegava à vossa beira de baldio e dizia ao seu fulano, vocês têm aqui à disposição estes meios para trabalhar. Não é? E não têm que preencher muitos papéis. Preenchem uma coisa muito simples e os meios aparecem.
Isso é uma das falhas maiores que nós temos para a recuperação do património florestal e não só de Portugal. Não sei Se me permitir a resposta às quais as espécies, qual o tipo de rentabilidade. Claro que a madeira é uma rentabilidade mais ou menos conhecida e assegurada, ainda que lenta, mas no caso da reflorestação com sobreiros, por exemplo, a rentabilidade conseguida 9 em 9 anos com a venda da cortiça pode competir seriamente com o rendimento que neste momento é extraído pela exploração, mais ou menos 9 em 9 anos também, do eucalipto. Isto é, é muito maior a depois de estar feito. depois de umas dezenas de anos. O problema está no prazo. O problema é que nós, para termos a indústria corticeira que temos hoje, no Concelho de Santa Maria da Feira, por exemplo, temos um rendimento real hoje, foi pensado por alguém há muitos anos atrás, quando plantámos sobreiros que agora, ao fim de 40, 50 ou 60 anos, continuam a dar muita cortiça de boa qualidade. Portanto, com a utilização industrial. Portanto, a plantação de sobreiros, se nós deixarmos de olhar para o nosso umbigo e pensarmos o que é que nós vamos ganhar hoje com a plantação de sobreiro, mas pensarmos o que é que as gerações futuras vão ganhar com as nossas ações de plantação de sobreiro hoje, se calhar, portanto, pensando não micro, mas macro e com o tempo, provavelmente estará a resposta e atendendo às alterações climáticas, em que o sobreiro vai ter ainda maior desenvolvimento aqui em cima, maior desenvolvimento. Ele já consegue ter, até já sobreiro regadio, mas se calhar será uma árvore que se adapta bem ao nosso território. O sobreiro será uma das soluções. A castanha, com utilização industrial e com produção industrial, é outra, e nós temos as nossas encostas aqui, as vossas do lado de lá se calhar não serão tão propícias, mas as encostas viradas a norte são muito boas para a castanha. Associada à castanha temos, e a castanha com utilização industrial e comercial, também temos a madeira. Temos os cogumelos associados ao castanheiro e aos carvalhos, por exemplo. A própria madeira de carvalho que nós utilizamos na nossa indústria de mobiliário tem que vir de fora, porque nós não temos carvalhos em quantidade suficiente em Portugal que alimentem a nossa indústria mobiliária, portanto é outro nicho. Voltamos à madeira, mas também voltamos outra vez à escala de décadas, não na próxima dezena ou vintena de anos. Temos associado o medronho como fruto vermelho comercializável e além da própria aguardente e compotas, enfim. Ou seja, se nós olharmos as avelãs que nós aqui não estamos a explorar minimamente, as nozes, desculpa, a própria bolota, exatamente. Ou seja, se nós olharmos para a fileira florestal apenas como produtor de rolaria, de facto, os próprios terrenos dos baldios, e por isso é que eles não, muitas vezes são de terrenos pobres ou de declives acentuados, dificilmente será competitivo com um terreno plano onde a própria recolha da madeira é facilitada. Mas existem uma série de outros recursos. E, inclusivamente, aquilo que eu falei há pouco, provavelmente, digo eu, porque não sou político, poderá haver o retorno financeiro, esperemos nós, para quem se predispuser a isso, no caso dos baldios, haver uma compensação económica pelo serviço ecológico. Isto é, eu prescindo de retirar dinheiro da madeira nos próximos 40 ou 50 anos, mas estou a prestar um serviço ecológico mantendo uma floresta essencialmente autóctone ou autóctone completamente. E, além dos recursos da caça, que não referi, a caça é outro dos recursos. São muitos. Eu queria crescer algo. Aqui em Portugal ainda quase ninguém percebe que corta raso é algo que não deve fazer. E contra toda a lógica ecológica. Existe o conceito de árvore-mãe, e a maior e mais antiga árvore no terreno. O que ela faz? Ela está a sustentar todas as novas pelo sistema agrícola e em conjunto com os vicoristas. Quer dizer, ela fornece energia, fornece umidade e fornece mesmo alimentação para as árvores novas, para que elas podem crescer. E aqui em Portugal, ninguém toma nota disso. O que está a acontecer aqui, Serra Feita, nós temos que abandonar a cabeça dizendo isto não pode ser. Isto não pode ser.
simplesmente não pode ser assim. Porque isto é o que acontece. Nada mais e nada menos que pilhagem da serra. Sem piedade nenhuma, sem pensar no futuro. Tem que acabar. Ok, mais uma pergunta breve, porque temos de estar a correr. Eu gostaria Eu penso que, primeiramente, temos que adaptar as intenções humanas às condições dos espaços onde moramos e trabalhamos. Então, o problema que normalmente temos com a natureza é que nós tratamos de adaptar a natureza às nossas intenções. É muito mais inteligente adaptar as nossas intenções aos espaços da natureza. Então, o primeiro há que estudar as condições, observar e escutar a natureza, começando por aí. E depois as condições que temos no lugar podem nos oferecer algumas coisas. Temos também que trabalhar com muita criatividade e com a força da natureza, que é a força de trabalho maior que há. Então, às vezes, como crítica construtiva, ações que estive a usar cá, como regar, eu penso que é um esforço incrível. Mas temos que trabalhar com espécies que têm a força, a memória nas sementes deles, para resistir os meses do calor, e facilitar o trabalho de uma maneira mais eficaz. Porque há espécies, o sobreiro, o alcineiro, o madronheiro, têm uma resistência incrível. Então, conhecer primeiramente a natureza e trabalhar com ela, da mão. Porque nós vamos a trabalhar muito menos e os resultados são maiores. Então, é fundamental, se queremos sacar um benefício da energia que a natureza produz, primeiro temos que manter um equilíbrio e depois habituar-nos ao que a natureza de maneira harmônica pode oferecer. Não podemos estar a fazer-nos uma ideia do que queremos, um modelo único para um espaço ou outro, sem compreender o que está acontecendo neste espaço. Isso é fundamental. Trabalhar da mão com ela. Exatamente. Então acho que ficamos por aqui. Alguém tem Eu mais gostaria de alguma colocar uma questão. E gostaria de colocar uma questão, nomeadamente ao representante da autarquia local. Já existe alguma estratégia de colaboração com as duas instituições que tratam aqui da Serra do Concelho? Sim. Obviamente que o município não dispõe de uma grande equipa técnica que possa apoiar muito. Portanto, nós normalmente tentamos corresponder às solicitações que têm sido pontuais, que nos têm sido feitas, e colaboramos com o movimento gay nas plantações que foram feitas no baldio, através de algumas ferramentas, poucas, que eram as que dispunhamos, também de fornecimento de alguma estacaria, coisas desse género. Com o movimento de matéria-prima, tem curso, vai, aliás, acho que na próxima semana, está a reunião de Câmara, um projeto interessantíssimo na área da disponibilização de água para o regadio, com a construção de alguns tanques, alguns depósitos. Portanto, é nessa perspectiva que nós normalmente colaboramos e, portanto, estamos abertos para continuar a colaborar, até porque achamos que este envolvimento cívico nestas ações é fundamental. Eu estava aqui a ouvir as apresentações, porque a minha formação de base é completamente fora disto, né? Tenho formação em engenharia eletrotécnica, portanto não tem nada a ver com estas coisas, mas estava um pouco deliciado a ouvir as intervenções que foram aqui feitas e onde eu consegui ver um conjunto de técnicas de gestão que são usadas, nomeadamente pelo BONG, de gestão de equipas, gestão de recursos humanos. E o êxito do projeto vem exatamente daí. Exatamente daí. Que é a parte do reconhecimento. A pessoa trabalhou e depois vê o fruto do que fez. Portanto, só quando as pessoas começaram a ver, começaram a aderir cada vez mais. Isto é um movimento tipo o Alneiro, não é? E cada vez há mais gente a participar nisto.
E agora na parte final, em relação à gestão da floresta, estava aqui a pensar e também estabelecer aqui um paralelo com o que se passa hoje em dia com a gestão. Hoje em dia as pessoas gerem para o imediato. Se não houver um plano de negócio que tenha um retorno em meia dúzia de anos, as pessoas não investem. É verdade. Na floresta também é um bocado assim, quer dizer, isto alterou-se tudo porque as pessoas passaram a ver apenas o retorno imediato ou curto prazo. Portanto, eucaliptos, árvores de crescimento rápido, portanto, coisas desse género. O que temos que fazer, de facto, é reverter e conseguir mostrar às pessoas, como estava a dizer o Jorge, que, para além do retorno imediato, há o retorno a longo prazo e há outros proveitos que não se consomem. Portanto, é nessa perspectiva que eu acho que é importante. Mas, obviamente, a Câmara está interessada, até porque temos embora não seja proprietária, tem pequenos terrenos aqui, mas está interessada, porque também aposta no turismo de natureza, está muito interessada em que a paisagem, de facto, seja um elemento também de promoção turística. E, portanto, do nosso ponto de vista, há abertura para isso, com a escassez de recursos que o município da nossa dimensão tem, mas há sempre a vontade de poder colaborar. Ok? Obrigado. Obrigado.